Olá, tudo bem? Paz do Senhor, graça e paz seja convosco, como você desejar. Nós estamos aqui para começar mais um podcast da Justiça e Paz, um podcast voltado para comentar as nossas mensagens, né, que sempre são pregadas no domingo, no nosso culto. E hoje nós estamos aqui, né, em substituição ao pastor Renato. O pastor Renato está numa viagem missionária em Moçambique e ele nos delegou essa missão, né? Eu sou pastor aqui na Justiça e Paz sede, né? A gente tem ajudado a pastor aqui nesse trabalho. E está comigo hoje aqui nesse podcast o pastor Ratkov. Meu Deus, pastor. Tudo bem? Se apresenta aí, pastorzão. Tudo bem, pastor Éder, graça e paz. Graça e paz, Marcelo. Graça e paz a todos, né? É isso, né? Um debate, na verdade, um comentário sobre a palavra de domingo, uma palavra muito abençoada, né? Estamos aqui, né? Vamos que vamos. Beleza, pastorzão. Vamos falar um pouquinho, né, da mensagem de domingo. Eu trouxe aqui um versículo, né, um dos que a gente usou, né, como referência no domingo. E a gente trouxe uma palavra para falar um pouquinho sobre a sede que nós devemos sentir de Deus, né, que nós devemos gerar essa sede em outras pessoas. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, e para você que nos acompanha, a versão que a gente vai fazer uso aqui, pelo menos eu, né, é a versão da NVI, diz assim, Apocalipse 21, no versículo de número 6. E disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Pastor, para a gente começar aqui, né, me fala um pouquinho aí, o que o senhor pensa sobre esse versículo, como que o senhor enxerga essa questão de quem tiver sede, né? Então o texto diz que há uma condição aqui, né, para que receba gratuitamente da água da fonte da vida. Fala um pouquinho para a gente, pastor, o que o senhor pensa sobre esse texto. É um texto muito, muito interessante, porque aqui ele está dizendo quem tiver sede. Então, nós precisamos saber, eu tenho sede, né? Então, eu preciso ter sede para que eu receba dessa fonte da água da vida. Está disponível para mim. Eu preciso entender esse convite de Jesus, né? Para que eu venha aceitar essa fonte de água viva. Né? Legal. Pastor, me diz uma coisa, assim, o senhor tem bastante experiência, né, na obra, já trabalhou, já foi pastor titular, já fundou igreja, já constituiu ministério, né? Alguém que tem uma caminhada com Cristo, né, pastor? Quando a gente está nessa caminhada, é comum que algumas pessoas desanimem, né? Assim, Sim. vão ficando mais fracas ao decorrer do caminho, né? A Bíblia vai falar um pouquinho mais abaixo aqui, no versículo 8, né, no 21:8, de alguma lista de pessoas, né, que já praticaram, né, a fé, já tiveram esse contato com Cristo, mas por um dado momento, né, eles se desviaram, né? Sim. No versículo de número 8 diz assim, ó, que quem não tem sede, né, uma característica que quem não tem sede vai ficar de fora dessa região. Fala assim, ó, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, o lugar deste será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, né? Então, pressupõe aqui esse texto de pessoas que tiveram esse conhecimento em Cristo, né? Que tiveram essa vivência, né? Que tiveram esse contato, mas que em algum momento partiram para o outro lado, né? O que o senhor me diz dessas pessoas ou para essas pessoas, né, que em um dado momento se afastaram desse caminho, né, e estão sem essa sede dessa água viva? Então, essa sede, ela precisa ser constante, né? Então, aqui, se você olhar bem no texto, ele está dizendo que esse lago de fogo e enxofre, ele já existe. Né? Aqui não faz assim que vai existir, ele já existe, ele já arde. Então, isso é um fato. É um fato que nós precisamos estar atento. Aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Então, é uma lista de coisas que tiram você do foco, né? Tiram você da salvação. E, às vezes, as pessoas, uma vez salvo para sempre. Peraí,
A palavra do Senhor diz, né? Desenvolver a vossa salvação no amor e temor. Então, essa lista aqui, ela mostra que muitos já tiveram, já desfrutaram, tiveram essa sede. Porque todos nós, quando nós nos entregamos para o Senhor no começo, né, temos uma sede que buscamos essa água da vida o tempo todo. Eu me lembro bem que eu viajava um período aí, quando dava 17 horas, assim, eu ficava já contando os minutos para poder dar umas 18h30, 19 horas, passar numa lanchonete, pegar um lanche, levar para o hotel e poder ler a Bíblia mais tempo. Então, foi um período assim que eu tinha uma sede, que aquilo ali é como se eu passasse o dia inteiro comendo sal, né? E à noite eu queria saciar de alguma forma essa sede que estava dentro de mim. Então, assim, a gente busca completamente, de todo o coração, de toda a vontade, os conhecimentos. E vai passando-se os tempos, a gente começa, parece que, a se acostumar com o Evangelho e, de repente, começar a achar relativo, né, que as coisas que você já conhece, que você já viveu, que aquilo não era bem assim, e você relativa, né, e esse relativismo, no caso, né, faz com que você possa ir para essa lista, que é muito perigoso. Então, pastor, assim, a gente tem observado, né, que a cada dia que passa, a gente percebe pessoas buscando uma saciedade em coisas que por algum momento, né, traz um prazer, né? Essa lista que a gente lê aqui daqueles que não têm sede de Cristo, né? Ela sempre correlaciona, né? Ela está correlacionada a um prazer pessoal, né? Sim. Então, a pessoa sente um vazio nas suas emoções, então ela vai para imoralidade sexual, né? Ela não tem coragem, às vezes, né, de tomar uma decisão, de romper com uma vida de pecado que aparentemente, né, que entre aspas, traz um conforto maior, traz um jeito diferente, né? Algumas pessoas falam que aqui no nosso país tem um jeitinho brasileiro, né, um jeitinho de arrumar as coisas, né? Então tem um jeitinho do crente brasileiro também, né, de relativizar o pecado, às vezes, de relativizar as coisas concernentes, né, a palavra de Deus e apostata da fé, né? A gente vai desistindo, né? As pessoas acabam desistindo. E aí uma coisa puxa a outra, né? A palavra do Senhor fala que um abismo puxa o outro, né? Então as pessoas começam a viver uma vida de depravação, a viver uma vida que não tem essa conexão com Deus. E quem está dentro dessa redoma, né? Quem está dentro dessa cápsula, dessa bolha, às vezes nem percebe que tá envolvido, né? Naturalizou tanto o pecado, né? Relativizou tanto as coisas que nesse momento parece que está tudo certo, né? Tá tudo bem. E uma coisa vai puxando a outra, né? Da imoralidade, a pessoa já relativiza o comportamento social, né? Acha que as coisas têm que ser não como o Senhor disse, mas como elas acreditam que seja, né? Aí as pessoas querem fazer uma Bíblia inclusiva, as pessoas querem relativizar o pecado e fala que toda forma de amor é livre, né? Então, isso vai puxando esses abismos, né? Então, pastor, assim, a gente percebe, né, que há essa perda de referência mesmo, né? O senhor é um cara experiente, já pai, avô, né? Vivenciou bastante coisa. Eu queria que o senhor dividisse um pouquinho da tua experiência, assim, de convívio com irmãos, né? Pessoas que a gente ama, pessoas que estiveram com a gente, que em algum momento acabaram abandonando, né, esse chamado, porque a gente está aqui para a internet, né? A gente não sabe até onde o som da nossa voz vai, né? Então, às vezes alguém vai ouvir aqui essa mensagem, né, essa reflexão sobre mensagem, e pode se encontrar, né, pastor? O que o senhor diz para a gente sobre essas pessoas que estão normatizando aquilo que a Bíblia traz como pecado? Bom, o risco maior é esse, né, de normatizar, porque normalmente as pessoas elas têm um conhecimento bíblico e quando você vai conversar com essas pessoas, elas têm desculpas bíblicas para tudo. Você fala, mas estão se comportando como um sal insípido, né? Eles já não salvam mais
e já não estão servindo mais para ela, mas não conseguem entender isso. E o sal, ele só tem uma maneira de servir, né? Que o sal, ele é para dar um gosto, um sabor no alimento ou conservar ele. E aí as pessoas já estão num ponto de que aquele sal, ele continua na vasilhame dele, no saco de plástico, separado do alimento, né? Então eles estão se comportando de uma maneira que eles já não estão mais salgando. E eles não percebem isso. Continua fazendo aquilo que eles achavam que era um pecado no começo, que a partir daquele momento que eles encontraram um jeito de se desviar e achar que é normal, seguir a vida, né? E você vai, conversa, tudo, ora, mas é nesse momento que só o Espírito Santo pode trabalhar, né? Não é fácil. Uma vez dentro do Evangelho, é melhor que não conhecesse, porque depois de conhecer, não praticar, né? Dura essa palavra, pastorzão, mas assim, é uma grande realidade, né? E por outro lado, né, pastor, eu tenho uma frase que até é forte, né, mas costumo dizer, brincando, confunde verdade, né? Ninguém manda mais pessoas pro inferno do que às vezes a igreja, né? Tem isso. A gente percebe ao longo da nossa caminhada que a gente faz um culto aqui missionário hoje, alguém se converte ao Senhor, a igreja faz uma festa porque é um prostituto, um adúltero aceitou Jesus, né? E todo mundo conhece o histórico. Todo mundo fica feliz que aquela pessoa se reconectou com Cristo. Mas se em algum momento, né, alguém que está na caminhada com Cristo dentro da igreja comete um deslize, um pecado, a igreja não faz a mesma festa quando há confissão do pecado, quando há essa reconexão com o corpo, né? E aí isso me remete a Mateus capítulo 5, né, que foi um dos versículos que a gente também falou lá ontem na mensagem, sobre a função da igreja, né? Sobre a função dessa eclésia, né? Que é de dentro para fora, né? Da igreja que não está não tá aprisionada nas quatro paredes, mas que ela vai atrás das almas, né? Que o versículo 13 lá de Mateus vai dizer que Jesus falando, né, pra gente, não foi outra pessoa, foi Jesus dizendo assim, vocês são o sal da terra. Então, a função principal do sal é salgar mesmo, né? E anteriormente, a gente não tinha geladeira, né? Então, o sal fazia essa função de conservar, né? De manter por mais longo tempo, né? Então, a gente não tem gerado nas pessoas essa conservação, né? Não tem gerado nas pessoas essa sede, né? E, pastor, o que o senhor pensa ser a função, né, da igreja nesse tempo como esse sal que Cristo diz ser, né? Eu até brinquei ontem na mensagem dizendo que alguns colocam sal a gosto, né? Um Sim. pouquinho ali, mas assim, na veia, o que Cristo esperava da gente aqui com esse versículo, pastor? Então, eu penso que como o sal, quando Cristo diz ali para a gente conservar, e a gente dá sabor, fazemos a diferença onde nós estamos. Nós vamos conviver com pessoas que cometem erros, pecados, como você disse, né? Eles se convertem, mas vêm de um histórico de erros e falhas. E um dia ou outro, né, eles vão apostatar da fé, como nós conversamos aqui, e cometer erros e falhas que todos nós cometemos. A questão nós vamos jogar essas pessoas no lixo, né? A grosso modo dizendo assim, né? Ou nós vamos descartá-las, nós vamos permitir que elas vão para o inferno, ou nós vamos querer abraçá-las de alguma forma, que Cristo nos abraçou, né? Cristo morreu por amor a nós, pelos nossos pecados, nossos erros, e tentar uma outra chance, né? Tentar dar um apoio, abraçar, dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, e como Jesus disse, né, para aquela mulher, vai e não peques mais. Então, ele não descartou aquela mulher, ele abraçou ela, né, e mostrou para ela, olha, você vivia um período de erro, de falhas, né, estava no pecado totalmente, mas, né, eu te amo. E às vezes nós, pastor,
E você tem essa característica também de abraçar as pessoas. E às vezes nós curamos as pessoas, saramos as pessoas com um Um abraço. abraço. E esse abraço, as pessoas às vezes ela não sentem em alguns lugares. E quando elas não sentem, elas começam a se sentir excluídas. Já estão errando, já estão pecando. E aí elas começam a se sentir excluídas. Pode ser um empurrão que está dando para ela ir, como o senhor disse, né, para fora da igreja. Nós mesmos expulsarmos elas. Claro que a gente não está aqui querendo compactuar com a falha e com o erro. Sim. Né? Nós temos que chamar perante o Evangelho e dizer, olha, né, você está errado, você precisa se consertar, e a partir do momento que você abriu os olhos, né, caiu-se as escamas espirituais e mostrou, aí nós temos que acreditar que a pessoa vai mudar. Né? Não é fácil. Não, e não é sobre relativizar o comportamento do pecado. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Pecado vai ser sempre pecado. Isso. E Cristo vai falar que, vai dizer, uma das cartas, salvo engano, de João falando, né? Diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Alguém Exatamente. que intercede pela gente. E é evidente que a preocupação da igreja, né, da nossa comunidade, que é Justiça e Paz, e eu até dizer para alguns irmãos aqui, a gente tem uma característica, né, uma característica no ministério, né, eu estou aqui há 8 meses, né, mas 8 não, 10 já deu. E, Parece que é mais tempo. E a gente percebe nitidamente, pastor, essa característica do ministério, um ministério que serve o corpo de Cristo com o chamado de curar e libertar e enviar as pessoas, né? Então, a gente não tem aqui acepção de pessoas, é evidente, mas a gente busca dar esse caminho para as pessoas, né? Orientar as pessoas nesse caminho, ensinar, né? Então, eu costumo dizer que só não melhora de vida aqui quem não quer, porque é uma igreja que traz uma palavra limpa, né? Uma palavra sem malabarismo, né? A gente não fica aqui manipulando sentimentos, nós não ficamos manipulando emoções das pessoas, nós trabalhamos com a verdade, que é como Cristo trabalhava, né? O Senhor deu um belo exemplo aqui da graça do Senhor, né? A mulher pega ali em flagrante de adultério, né? Meu Deus, ali em pleno pecado, e levaram ela para ser morta, né? Diante de Cristo, e Cristo manifesta uma graça ali extraordinária. E eu gosto muito da pergunta do texto, que ele pergunta assim, quem de vocês, né, não tiver pecado, que tire a primeira pedra, e vão sair um por um. E aí o texto que segue, ele é fantástico, porque ele fala assim, Jesus pergunta para ela onde estão os acusadores, ela fala que todos foram embora, e ele fala assim, olha, se eles não te acusaram, também não te acuso, porque ele era o único que podia fazer isso, ele era o único sem pecado. E esse nível de justiça que Cristo estabeleceu ali naquele momento foi maravilhoso, assim, dando um exemplo, né? Eu disse ontem no culto, né, que aceitar Jesus é mais do que uma declaração de fé ali na frente, é um estilo de vida, né? Exato. Cara, ele era fantástico, ele tinha essa capacidade de abraçar as pessoas num momento assim de alta crise, de alta complexidade, e a gente vê isso de uma forma assim, quando a gente lê, né, só lendo parece normal, mas quando você se joga no texto, né, quando você olha, isso nos leva a um outro texto de referência ontem, né, que é João capítulo 4, da mulher samaritana. Eu gosto muito do versículo que está no versículo de número 4, eu gosto da versão, eu tô com a NVI aqui, mas eu gosto muito da versão Almeida revisada. A NVI diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Na verdade, tinha uma rixa ali, né? A gente sabe disso. E o judeu geralmente desviava de Samaria para não passar lá tal, mas havia essa necessidade em Cristo de passar por Samaria, né? Quando a gente lê o texto, fala, cara, ele vai passar por Samaria, ele era muito doido mesmo, né? Mas na verdade o Espírito aqui de Cristo ardeu para passar e conversar com a mulher, pastor. Exato. Bom, falando de novo da mulher adúltera, né? Eu consigo ver ali no texto cada um daqueles que estava com a pedra pronto para apedrejá-la, quando ele joga, cada um deles, quando joga a pedra no chão, eles se autoanalisam.
Que amor é esse? Meu Deus do céu. Eu acredito que ali houve conversões. Eu acredito que houve arrependimento. Eu acredito que ali foi pessoas que começaram a compreender que existia um amor muito maior. Amor profundo, né, pastor? Profundo. Que não é vingativo, né? Pois é. E aí, nesse texto aí que você citou, né, em João 4, da mulher samaritana, é interessante que quando ele fala que era necessário passar por Samaria, é porque existia um plano ali, né? Essa mulher, ela estava buscando uma água, mas na verdade ela não precisava da água. Ela precisava da água da vida. É. Daí Jesus sabia disso. E ele foi ali e ofereceu para ela essa água. E quando ela entendeu o que ela tinha ido buscar, porque a água, tanto que ela não precisava, é que ela deixou o cântaro. Né? Quando ela entendeu qual era a água que ela precisava mesmo, Deixou e tudo para trás. deixou para trás e foi para a cidade pregar o evangelho. E às vezes nós falamos assim, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso me preparar melhor, ter uns 10 anos de convertido, eu preciso ler a Bíblia várias vezes, aí eu vou anunciar o evangelho. Não é assim. Né? Você entendeu quem é Cristo? Você entendeu quem é a água da vida, né? Quem é a fonte da vida? Né? Você entendeu que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador? Vá anunciar o Evangelho. Porque as pessoas de Samaria entenderam, através daquilo que ela falou, do testemunho que ela deu. E foram depois até Jesus, e aí ouviram de Jesus. Aí eles falam, poxa, nós tínhamos entendido, né? Tínhamos crido no que ela tinha falado, daquele testemunho. Agora nós cremos porque nós o ouvimos. E o que eu gosto desse texto, pastor, é o seguinte: Jesus, ele vai atrás de uma pessoa. Uma pessoa. O coração dele ardeu naquele dia para essa Maria por causa de uma mulher que tinha sede. Exato. Você imagina que quem está escutando a gente agora, né? Quem está vendo a gente, se despertar essa sede, Cristo vai lá agora, né, pastor? Ele é um amor que constrange a gente quando a gente se depara com esse movimento que ele faz, com esse jeito, né? E meu Deus, é impressionante. Eu gosto muito, muito, muito desse texto. Já deve ter pregado algumas vezes sobre ele, porque é um diálogo improvável, né? É um diálogo improvável. Eu gosto de retroagir às vezes na mente. Eu fico imaginando quando a Trindade decidiu assim: vamos enviar Jesus. Vamos enviar, tá na hora, agora é o momento, tal. E se você pensar que, sei lá, 30, 32, 33 anos antes, Jesus nem estava vindo ainda, né? Não estava nem projetado, mas já havia um plano para aquela mulher naquele poço. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, tá tarde para mim, né? Alguém já pregou para mim, alguém já falou desse amor, mas eu nunca quis, e eu não fui à igreja várias vezes, eu não tive essa conexão com Cristo. Mas nesse dado momento, pastor, eu creio que há pessoas que estão escutando o que a gente está falando aqui, que estão se identificando com esses problemas, com essas dificuldades. A gente tem contato com bastante pessoas assim que a gente vem conversar às vezes, e eu conversava com um rapaz esses dias no trabalho, e eu não consegui, pastor, assim, acessar o coração dele, porque ele estava tão ferido, tão magoado com tudo que aconteceu, por onde ele passou, sabe, de rejeição, de calúnia, de difamação, de mentira, de engano, né? E eu não consegui acessar o coração dele, de tão ferido que ele estava. E eu penso que este é um tempo que a gente está vivendo para a igreja, que nós, né, que somos igreja, que temos essa conexão com Cristo, que o amamos incondicionalmente, nós precisamos acessar essas pessoas. E ele me falava que fazia algum tempo ele tem alguns problemas de saúde na família, problemas de neurodivergência e tal, e acabou explodindo tudo de uma vez, inclusive uma filha que tentou se matar tal, e se olhava no olho dele assim, pastor, e tinha uma dor assim, eu não consigo te explicar com palavras, e eu
chamei ele para vir ao culto e tal, e ele falou assim, mas me chamou de chefe, né? Falou, chefe, eu vou à igreja com a minha filha, eu vou à igreja em tal lugar, e ela é uma menina de fé, e ela tá na igreja o tempo todo, fazendo as coisas, e tentou tirar a vida. Aí ele me fez uma pergunta, e não sei se eu fui duro, né? Mas ele perguntou assim, que Jesus é esse? Eu falei, esse é o Jesus que você não conheceu ainda. Porque quando você o conhecer, as coisas começam a fazer sentido. Então, muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade dessa, uma luta dessa. Eu te aconselho, você que está ouvindo a gente, pede ajuda, vai. Aqui nesse podcast, provavelmente aqui embaixo, nos comentários fixos, vai ter o telefone da igreja, tem o endereço da igreja. Assim, vem do jeito que você tá, cara. Assim, viu, minha irmã? Vem, você tá arrebentada, tá ferida. Vem do jeito que você tá. Eu quero assim, não é objetivo aqui, não é um podcast evangelístico, mas eu tô sentindo no espírito de falar isso pra você. Sai desse cativeiro aí, dá um primeiro passo. Aqui uma comunidade disposta a te ajudar. Tem pastores aqui excelentes, tem líderes aqui maravilhosos, pessoas que vão te ouvir, não vão te julgar. Já tive desse cativeiro também, pastor, de precisar dar um grito, né? Assim, alguém que estendesse a mão, né? Vou dar um testemunho aqui. Na quarta-feira, estava pesado para mim, na quarta-feira passada. Muita coisa, trabalho e tal, e dor de cabeça e aquelas coisas. Acabou o culto. O culto foi uma bênção. O irmão me parou no corredor, me deu um abraço e falou assim, pastor, eu senti no espírito que eu precisava dar um abraço e orar com você aqui. Amém. Nós oramos, aliás, aí ele orou por mim no corredor e, meu Deus, eu fui para casa muito mais leve. Amém. E eu não falei com ninguém, né? Mas Deus, ele é querido, né, pastor? Amém, meu querido. Então, é que você estava com o coração aberto para receber esse abraço também. Então, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Se você está com esse coração cheio de amargura, dor, sofrimento, venha, deixa Jesus trabalhar no seu coração e você com certeza vai receber um abraço, vai receber um redirecionamento para a sua vida, e nós estamos aqui para isso, nós estamos à disposição, nós queremos te servir, nós queremos te abraçar. Venha, nós estamos aqui pronto para te servir. Pastor João, nós temos o exemplo de Caleb, né, que lutou bastante, tudo, tinha uma terra prometida e ainda tinha pouco tempo de vida, mas quando ele já tinha 80 anos, já tinha barbas brancas, tudo, como eu estou agora, né? Tinha passado um tempo ainda, ele ainda lembrou da promessa. Então, tudo que ele passou, todas as dificuldades, tudo, ele ainda lembrou, falou, pai, eu tenho uma promessa, eu tenho uma terra para conquistar. Então, como você disse na pregação, né? Às vezes, tem idade para avançar, para conquistar, né? Para pregar o evangelho, para ministrar. Não tem. Nós temos muitas coisas para conquistar ainda. Nós temos uma terra prometida, nós temos promessas do Senhor. Então, por mais que tenha luta, por mais que tenha abatimento, por mais que tenha dificuldade, Deus, o nosso Jesus, jamais vai te abandonar. Se você tiver com 80 anos ou mais, como Caleb estava, você tem o direito de requerer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e entender aquilo que o Senhor tem. E volte. O Pai está de braços abertos, querendo te receber novamente. Pastor, eu vou falar um negócio para o senhor aqui. A gente pensa o que falar, né? Não sei o senhor, mas é engraçado, né? Eu estava vindo para cá e a dinâmica aqui do nosso podcast é comentar a mensagem, né? Sim. E tal. E eu falei, que eu preguei ontem? Eu estava ouvindo a mensagem aqui, eu falei, não, nós vamos trabalhar isso aqui. Aí eu mandei um áudio mais cedo pro pastor, né? Pastor, não, vamos nessa linha aqui. Mas é tão assim, gostoso o que a gente está sentindo aqui nesse lugar. Isso vai chegar para você que vai ouvir esse podcast, que a gente precisa ser igreja, né? Assim, precisa ser igreja, cara. A gente precisa... Tem essas pessoas que a gente precisa acessar, tem pessoas que estão precisando da gente aí fora. Você tá aí parado, né? Tá dentro da igreja aqui, da nossa comunidade. Poxa, eu tô aqui há 3, 4 anos, cheguei agora, não sei... Mas, cara, tem um mundo pra gente ganhar. Né?
Lá em João, no capítulo 7, também foi um dos textos que a gente usou ontem, tem a festa dos tabernáculos, né, onde o povo descia para Jerusalém e a festa era alegre, a festa era feliz, tal. E o texto bíblico diz que Jesus vai chegar lá no último dia, né? Que, segundo o texto, era o dia mais importante da festa, né? E aí essa festa está ocorrendo e tem a procissão do último dia, saia lá do tanque de Siloé, ia até ao altar onde os sacerdotes faziam a apropriação dos pecados, né? Enfim, faziam o sacrifício. E o povo gritava em procissão, eu imagino o som dessa voz, né? Assim, vinde e bebei da água da salvação, né? Salvação em hebraico é Oshua, Yeshua, né? Então Jesus começa a escutar o nome dele lá no fundo e ele fala uma frase assim que depois João vai replicar, né? Que ele ouviu de Cristo isso lá em Patmos, né? Que quem tiver sede, né? Então vinde a mim aquele que tem sede, né? Então não é que você precisa fazer alguma coisa, não é que você precisa se mover de forma... Se você é só se conectar com Jesus. E esse vazio que as pessoas carregam, né? Essa dor, essa angústia, né? A dor na alma, pastor, sabe? A dor que o dipirona não cura, que o catafã não resolve, aquela dor que a pessoa fica angustiada, que perdeu o sentido da vida, né? Assim, e dá-se a isso um nome de depressão, né? Ou a pessoa que está ansiosa ali por coisas que nem aconteceram, mas vai ficar naquela ansiedade. Cara, Jesus está aqui, sim, podendo te oferecer tudo isso, podendo te oferecer algo diferente, né? Pastor, é isso que ele está fazendo aqui. Como o senhor leu no 7:37b, ele diz, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele está pronto para te dar a água da vida. Ele está pedindo, ele está te entregando tudo. Ele já entregou a própria vida. E ele está deixando a opção de você querer. Agora, é interessante que fala assim, vinde a mim. Então, eu necessito ir até Jesus. Aí eu preciso ir, eu entendo isso e tomo a atitude de ir até Jesus ou não. Então, está com sede? É Jesus. Ele vai saciar a sua sede. O Apocalipse 22, e eu vou ler alguns versículos aqui como está na minha versão. Certo. Diz assim, ó. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. O 3 é muito forte, diz assim, ó. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E olha que legal, 4. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão mais de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Aleluia. Pastor, é para esse lugar que eu tô indo, pastor. Amém, amém. Meu Quero Deus. te encontrar lá. Estaremos lá, pastorzão. Amém, em nome de Jesus, né? E há uma promessa aqui, pastor, que é fantástico, né? Assim, fala que as folhas dessa árvore curarão as nações, pastor. Não está falando do fruto aqui, não está falando da raiz, está falando das folhas. E geralmente a folha tem um tempo, né? Ela nasce, brotinho, folha, seca e ela vai voando, né? De acordo com onde o vento vai levando. E eu quero declarar essa palavra aqui para quem tá nos escutando, né? Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, na madrugada, não sei que hora você vai ouvir isso aqui. Mas em nome de Jesus, o teu ministério vai florescer de novo, meu irmão. Vai florescer, meu querido, assim... Isso que você está enfrentando aí não é o fim. Não é o fim. É assim, a Bíblia, nós começamos lá no 21 falando que o Cristo vai fazer tudo novo. Tudo novo. Então não é um recomeço, é um novo começo. Amém. É coisas novas. Então tá perdido aí, tá desamparado.
vem para Cristo, vai dar tudo certo, como diz nosso pastor, vai dar certo em nome de Jesus, as coisas vão acontecer para você, mas se conecte de novo com o corpo. Assim, tá decepcionado com as pessoas? Eu vou falar um negócio um pouco duro, talvez a sua decepção seja do tamanho da fé que você empregou nessa pessoa. Você esqueceu um pouquinho de Cristo e se apegou ao seu pastor, se apegou ao seu líder de célula, ao seu líder de PG, a líder das mulheres, dos homens, não sei quem foi que decepcionou. Mas esse Cristo ao qual nós estamos aqui nesse podcast anunciando, né, falando desse amor, ele nunca vai te decepcionar. Nunca, 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 nunca. Então, ele está aqui disponível para você. Só basta que você queira. Perfeito, pastor. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse Jesus, ele deixou um corpo aqui. E a igreja é dele, né? Por mais que nós, seres humanos, cometemos erros e falhas, mas todavia temos que estar ligados na videira, né? Aleluia. Temos que estar ligados na videira. Então, precisamos perdoar quem nos magoou, quem nos feriu e seguir a vida, seguir em frente, seguir o Evangelho, né? Participar do corpo, do sangue de Cristo. Você só pode ser igreja se você estiver participando daquilo que Cristo colocou como a gente deve fazer, né? Então, seja igreja, seja você a diferença, né? Venha, faça com que tudo volte, né, aquilo que você já viveu. Deus tem coisas novas para você, como o pastor Éder falou, novas, é bênção, né? Seja igreja, venha congregar, não deixe de congregar como é costume de alguns, né? Estamos aqui prontos para te receber e pode ter certeza que o próprio Senhor Jesus está aqui de braços abertos, te aguardando. Amém, pastor. Sim, prazer, pastor, ter dividido esse tempo aqui com o senhor. Prazer foi meu, mano. Acho que a gente navegou um pouquinho sobre a mensagem, Deus deu coisas novas aqui nessa noite. E estou muito feliz, pastor, por esse tempo, estou muito feliz por esse ministério, estou feliz por ter tido o prazer de conhecer pessoas incríveis como o senhor, sua esposa, esse povo maravilhoso aqui dessa comunidade. E vamos deixar um recado final aí, pastor, para quem está nos escutando. Amém, pastorzão. É isso aí. Eu também, quando cheguei aqui, fui abraçado, né? Fui bem recebido. E, como eu disse, eu acho que, para mim, que você tinha mais de ano já aqui, pastorzão. Chegou aqui... 10 mesezinhos só, pastor. E você tem sido bênção na nossa vida, você e toda a sua família também, né? E é isso. Aqui nós temos procurado viver o Evangelho de Cristo, né? Tirar toda a religiosidade e ser aquilo que Cristo nos chamou para ser. Então, que Deus te abençoe, que você possa meditar naquilo que foi ministrado nessa noite, né? E a hora que você estiver ouvindo é a hora que o Espírito Santo quer falar com você, né? Abra o seu coração e deixa ele agir, que ele está pronto para te abençoar. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse podcast. Aproveita que você está aí, dá um like, compartilha com alguém. Se você quiser, se inscreva no canal da igreja. Toda semana tem um conteúdo novo, né? Tem ministrações diferentes, tem seminários que nós fazemos aqui. Se inscreva lá no Instagram da igreja, né? Então, o Instagram é mais dinâmico, né? Tem atualização de todos os dias. E não fique de fora, né? Daquilo que Jesus tem para você. Obrigado, pastor Ratkov. Obrigado, Marcelinho, que está aqui na técnica, acompanhando a gente, né? Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.